Oi pessoal, mais vídeos no meu canal e hoje vamos aprender sobre a fonologia. A fonologia na disciplina da língua portuguesa reúne praticamente todos os conteúdos relacionados aos sons de fala e a relação entre o som e a escrita. É um dos pilares da linguística e no contexto escolar envolve desde noções básicas até conteúdos mais detalhados. Agora a gente vai aprender tudo que se aprende, que normalmente se aprende, né? Primeira coisa, a fonologia começa com a diferença entre letra e fonema. Letra é o símbolo gráfico, enquanto fonema é o som. Letra é o símbolo que a gente escreve, fonema é o que a gente fala, que não estou falando agora. Nem sempre há correspondência direta entre eles, pois uma letra pode representar sons diferentes em um mesmo som, pode ser representado por letras diferentes. Em seguida, estuda também a classificação dos fonemas em vogais, semivogais e consoantes. As vogais são produzidas sem obstrução da passagem do ar. A, E, I, O, U. As semivogais são sons mais fracos, que acompanham uma vogal na mesma sílaba, tipo pai. O A tá mais forte e o I é mais fraquinho. Ou mãe, o A mais forte, o E é mais fraquinho. E as consoantes são produzidas com algum tipo de obstrução do ar, tipo B, C, D, F, G, H, I, J, ou I não, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U não, tudo que não é vogal. Outro conteúdo fundamental é a divisão silábica, que ensina como separar corretamente as sílabas das palavras. A sílaba é um conjunto de sons pronunciados em um único impulso de voz. A partir disso, aprende-se a classificar as palavras quanto ao número de sílabas, que podem ser monossílabas com uma sílaba, dissílaba com duas sílabas, trissílaba com três sílabas e polissílaba com 4 sílabas. A tonicidade também é um ponto central. Toda palavra possui uma sílaba tônica, que é a mais forte. Com base nela, as palavras são classificadas em oxítonas, quando a última sílaba é a sílaba tônica, paroxítona, quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica, e proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Esse conteúdo está diretamente ligado às regras de acentuação gráfica. Outro tema também importante são os ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba. Exemplo, pai. Um tritongo é um encontro de uma semivogal mais vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Exemplo, Uruguai. Tem 3 sílabas. Uruguai. Hiato, um encontro de 2 vogais em sílabas diferentes. Saída. O A e o I estão em sílabas diferentes. Também, depois disso, a gente também estuda os encontros consonantais, que são a junção de 2 ou mais consoantes na mesma palavra, podendo estar na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Exemplo, prato e apto. Os dígrafos são outro conteúdo importante. São 2 letras que representam um único som, como CH, chá, xexi, xoxu, LH, lhalha, lilolhu, NH, nha, nhe, nhi, nhonhu, RR, ha, ré, ri, ro, ru, SS, sa, se, si, so, su, gu, que é guá, gué, gui, guó, gu, e que é o quá, que, ui, uó, e não tem o último, em determinados contextos. A fonologia escolar também aborda fenômenos fonológicos, como a nasalização, que é o som vocais como mãe, que é um tio, a assimilação, quando um som se aproxima de outro, elisão, a queda de som na fala, comum em linguagem oral, e apêndice, acréscimo de um som em uma palavra. Além disso, todo o estudo da prosódia envolve ritmo, entonação e acento da fala. Aspectos importantes para a expressividade e compreensão. Outro ponto importante é a relação entre a fonologia e a ortografia, mostrando como os sons influenciam a escrita correta das palavras, inclusive em casos de variação linguística, diferenças regionais. Tipo, em São Paulo fala um jeito, em Minas Gerais fala um outro. Em Rio de Janeiro fala um jeito, na Amazônia fala outro jeito.
Por fim, a gente também tem em níveis mais avançados, pode ter contato com conceitos como fonema, alô e alófone, variações de pronúncia que não mudam o significado das palavras e noções mais amplas do funcionamento sonoro da língua estudadas por Roman Jakobson. Assim, a fonologia da escola abrange toda a identificação de som básico até a compreensão das regras mais complexas da língua, sendo essencial para desenvolver leitura, a escrita e a comunicação oral de forma correta e eficiente. Além de tudo disso, vamos voltar um pouquinho atrás. Um dos primeiros aprofundamentos ocorre na distinção detalhada entre fonema e letra, incluindo em casos complexos de português, como palavras em que uma única letra apresenta mais de um único som, tipo X, que pode ter o som do S, xícara pode também ter o som do CH, pode ter o som do Z, pode ter um som mais coisado e pode não ter um KS, tipo Axum. Ou quando várias letras apresentam um único fonema, como nos dígrafos. Também estuda a transcrição fonética e fonológica em níveis mais avançados, que a gente não vai ver isso. Muitas vezes com base no alfabeto fonético internacional, que a gente vai ver em outro vídeo, pode ficar tranquilo, que eu não vou me aprofundar nisso não. Na classificação dos fonemas, o estudo se torna mais detalhado ao abordar as características das vogais. Pode ser a altura, como vogais abertas, médias e fechadas. Posição da língua pode ser anterior, central e posterior. E a nasalidade, vogais orais e nasais, como o tio. Tio não é acento. Tio é só um símbolo aí para a gente aumentar o som nasal. A gente também, já consoantes, podem ser classificadas quanto ao ponto de articulação, tipo bilabiais, quando precisa dos dois lábios, dentais, quando precisa do dente, alveolares, quando precisa do ar, palatais e velares. Ao modo de articulação também, oclusivas, fricativas, nasais, laterais e vibrantes. E a sonoridade, surdas e sonoras. Outro conteúdo aprofundado é a estrutura silábica interna, que analisa elementos como ataque, que é o início da sílaba, e núcleo, e geralmente a vogal, e a coda, que é o final da sílaba. E isso ajuda a entender por que certas combinações de sons são possíveis no português e outras não. Além disso, o estudo da sílaba se expande para regras fonotáticas, que determinam quais sons podem aparecer junto em uma língua. Por exemplo, no português, algumas combinações consonantais são permitidas, tipo BR e PL, enquanto em outras não são comuns. A gente também pode ver a tonicidade. Quando tem uma sílaba só e é forte, são átona. E quando é uma sílaba forte, aí a gente deixa que é tônica. Quando não tem sílaba forte, é átona. Deslocamento também do acento em diferentes formas da mesma palavra e a relação entre tonicidade e significado. A prosódia, ainda mais importância, ela pode ter ritmo de fala, entonação e acento frasal. E também as pausas e sua influência no sentido. Continuando. Outro campo bastante amplo dessa matéria é os processos fonológicos, que explicam transformações nos sons, além dos mais conhecidos. Também se estudam a assimilação regressiva e progressiva, dissimilação quando os sons se tornam menos parecidos, metateses, troca de posição de sons em como variações populares, síncope, queda do som no meio da palavra, apócope, queda no final, prótese, acréscimo no início e paragogue, acréscimo no final. A variação linguística é outro tema importante dentro da fonologia. O aluno aprende que a pronúncia pode variar conforme a região, o grupo social ou o contexto, sem que isso seja considerado erro, mas sim uma característica de diversidade da língua. Isso inclui sotaques, reduções na fala e diferenças na realização de certos fonemas. A relação entre a fonologia e a ortografia a gente vai falar em outro vídeo, a ortografia, então não vou falar muito aqui não. Outro conteúdo relevante é o estudo da consciência fonológica, muito trabalhado principalmente nos anos iniciais. Trata-se da capacidade de perceber e manipular sons da fala.
Como identificar rimas, separar sílabas e conhecer fonemas, sendo essencial para a alfabetização. Também pode ser abordadas questões como homônimos, parônimos, onomatopeia, que imita sons, e o ritmo poético e sonoridade em textos literários. Homônimos e parônimos a gente já falou, então volta lá para você ver que homônimo é palavra com a mesma pronúncia e significado diferente, parônimo, palavras com som parecidos e significados diferentes. Volta lá no outro vídeo para você aprender. Mas, pelo menos já falei aqui a maior parte, né, que a gente aprende. A fonologia ainda pode incluir noções teóricas, como sistemas fonológicos e oposições fonêmicas. A neutralização de fonemas em determinados contextos. Esses estudos foram influenciados por linguistas como Nikolai Trubetskoy e Roman Jakobson, que ajudaram a estruturar a análise moderna dos sons de linguagem. Por fim, a fonologia também se conecta com outras áreas, como a morfologia e a sintaxe, e até a literatura, especialmente na análise de efeitos sonoros em poemas e textos. Tudo isso mostra que o estudo de sons vai muito além da pronúncia, e ele é essencial para compreender profundamente como a língua portuguesa funciona. Então, foi isso. Até mais um vídeo. Se inscreva no canal. Tchau. Estude!